Prezados senhores, meu nome é Regis Canale dos Santos, sou mestrando pela Universidade de Marília, Unimar, no estado de São Paulo, na República Federativa do Brasil, e na presente oportunidade eu gostaria de explanar a respeito do artigo científico que eu escrevi em coautoria com a professora doutora Jussara Nasser Ferreira, cujo título é A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e a Função Social dos Contratos. Posso afirmar que a função social dos contratos passou a ser discutida pela doutrina brasileira a partir da Constituição Federal de 1988, pois em seu artigo 5º, inciso 23, estabeleceu que a propriedade atenderá à sua função social. Pois bem, como o contrato é um meio de obtenção da propriedade, e se a propriedade deve atender à função social, de maneira interpretativa e lógica, deveria também ser aplicada a função social ao contrato. Mas essa lacuna e essa divergência foi resolvida com o novo Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2002, em que em seu artigo 421, de maneira expressa, estipulou que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A partir de então, dois paradigmas passaram a estudar e tentar conceituar a função social dos contratos. Num primeiro momento, num primeiro lado, há o paradigma solidarista, paternalista ou distributivo, em que a função social dos contratos tem por finalidade a mitigação ou a relativização da força obrigatória dos contratos, o pacta sunt servanda. A autonomia da vontade, que é o poder que tem as pessoas de regulamentar os seus próprios interesses pelo exercício de sua vontade, que compreende a liberdade contratual e a liberdade de contratar, estaria limitada pela função social dos contratos. A função social do contrato, portanto, busca superar a individualidade pelo coletivo. As relações privadas individuais, portanto, não teriam o condão de sobrepor aos interesses coletivos. Pelo contrário, a manifestação por meio do contrato deve, antes de tudo, passar pela verificação de que não se estará atentando contra os interesses da coletividade. Percebeu-se que a amplitude da liberdade de iniciativa poderia trazer desequilíbrios, devendo estipular, portanto, limites por meio da função social. Com base nesta limitação, busca-se corrigir a desigualdade e o desequilíbrio, partindo-se do pressuposto que numa relação livre, a manifestação de vontade não estará totalmente livre, pois a parte mais fraca estará sempre em posição inferior com a parte mais forte. E surgiu daí, então, a possibilidade do dirigismo contratual, que se refere-se às medidas restritivas estatais que invocam a supremacia do interesse coletivo sobre os meros interesses individuais dos contratantes. E, a partir deste momento, subdividiu-se, então, em eficácia externa e eficácia interna da função social. Na eficácia interna, podemos dizer que está incluída a proteção dos vulneráveis contratuais
principalmente nos contratos de consumo e nos contratos de trabalho estabelecidas por normas de ordem pública, a vedação da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, podendo motivar, assim, a anulação, a revisão ou até mesmo a resolução contratual. Também a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade e a nulidade de cláusulas antissociais tidas como abusivas. Por outro lado, a eficácia externa da função social dos contratos há dois aspectos principais, que diz respeito à proteção dos direitos difusos e coletivos e à tutela externa do crédito, que é a possibilidade do contrato gerar efeitos perante terceiros ou de condutas de terceiros repercutirem no contrato. Esta sempre foi a posição dominante na doutrina brasileira. Mas havia, de maneira minoritária, é verdade, o paradigma do direito e da economia, em que se afirmava que a sociedade ou a igualdade não são representadas pela parte mais fraca de uma específica relação contratual ou por um demandante em um determinado litígio, mas sim pelo grupo ou pela cadeia de pessoas de um específico mercado. Por meio do paradigma do direito e da economia, propõe que não se pode buscar a proteção dos atores individuais de uma relação contratual, desprotegendo o ambiente social em que ela está inserida e que opera seus efeitos a uma gama maior de pessoas. No mercado em que se realiza o contrato, as partes têm que buscar seus interesses pessoais, tentando a concretização dos seus negócios. As partes, principalmente nas relações empresariais, pretendem ao máximo que as avanças sejam cumpridas, que se sinta seguro em pactuar os negócios ulteriores. E aí, recentemente, em 30 de abril de 2019, o artigo 421 do Código Civil Brasileiro foi alterado pela medida provisória 881 do Presidente da República, que deu nova redação da seguinte forma: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Acrescentou, ademais, em seu parágrafo único, que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Assim, diante dessa medida provisória, que poderá ou não ser convertida em lei, mas enquanto tem os seus efeitos, me parece que haverá uma nova reinterpretação do conceito da função social dos contratos. E no artigo eu tento discutir se haverá ou não a mudança de paradigma. O que era antes de forma absoluta na doutrina, que era o paradigma solidarista, será que houve uma mudança de acordo com esta nova medida provisória para o paradigma da economia e do direito? Então, são essas reflexões que eu faço no artigo, juntamente com a professora doutora Jussara, e espero que aprecie a leitura do artigo e estou sujeito a qualquer considerações de vocês. Muito obrigado.